Qual o melhor paramotor, quais as melhores opções de paramotores no mercado, tudo isso a gente vai ver a seguir. E aí, senhores avoadores, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Léo e esse é o nosso canal no ar para motor. Sejam todos bem-vindos a este nosso canal. E como logo de costume, já vai logo deixando aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, tá? Ativa lá o sininho de notificações para que os próximos vídeos que a gente for fazer, você possa estar avisado que entrou conteúdo novo aqui em nosso canal, beleza? Então vamos nessa. Talvez você não saiba, mas é importante você saber que hoje no mercado nós não temos um motor que atenda todas as especificações ou todas as exigências de um piloto, que são elas: um motor que seja forte, leve, que tenha um baixo consumo, que tenha um custo-benefício muito bom, que tenha bastante liquidez no mercado, ou seja, quando você precisar vender, você consiga vender com facilidade, um motor que você encontre peças facilmente, além do que seja um motor que não quebre tão facilmente assim. Diante disso, os motores aos quais eu vou falar aqui na frente são os motores que mais se aproximam de cumprir todas essas exigências que um piloto espera. Portanto, são os motores mais utilizados, os motores mais falados e mais conhecidos no mundo do paramotor. E para melhorar ainda mais o teu entendimento, eu vou estar classificando aqui os motores em duas categorias. A categoria de alta cilindrada, que são para pilotos um pouco mais pesados, e a categoria de baixas cilindradas, que são para pilotos um pouco mais leves. Também vou estar falando aí de 3 motores da categoria de altas cilindradas e vou estar falando de 3 motores da categoria de baixa cilindrada. E aí você vai ter uma noção, vou falar os pontos fortes e negativos de cada motor para que você possa escolher de uma forma mais fácil ou que fique mais fácil de seu entendimento. Simbora, então vamos começar falando dos motores da categoria de altas cilindradas, ou seja, de motores para pilotos um pouco mais pesado. Vamos começar falando dele, do mais comentado, o mais vendido, o mais utilizado, o mais polêmico dele, do Monster, ou um Monster, como muita gente conhece. O Monster ele é um motor de 185 cilindradas, 25 HP, 14 kg, ele é fabricado pela Vittorazzi, ou seja, portanto é um motor italiano. O primeiro ponto positivo do Monster é um motor extremamente potente dentro, obviamente, da sua categoria. É um motor muito potente, que tem um excelente impulso estático, ou seja, no momento de resposta que você precisa, o motor te dá a resposta exatamente no mesmo segundo. Se você acelerar o motor todo, você tem toda a potência do motor ali praticamente no mesmo segundo, sem nenhum tipo de delay. Portanto, é um dos motores mais utilizados até mesmo para pilotos de voo duplo que fazem voo duplo no litoral. Utiliza bastante o Monster por ter um motor bastante forte. O segundo ponto positivo é que é um motor extremamente leve. Como tudo na aviação, a gente sempre está procurando equipamentos, objetos, tudo que sejam bastante leves, e o Monster é um dos motores que oferecem essa leveza, obviamente, dentro da sua categoria. E quando você combina ele com uma grade, uma estrutura leve, uma selete também leve, paraquedas de emergência leve, o motor se torna, o conjunto inteiro se torna também bastante leve e, obviamente, um conjunto muito potente por ser um motor também potente. O terceiro ponto positivo é que é o motor que tem a melhor relação peso e potência. O que é isso? É um motor que melhor busca o equilíbrio entre peso e potência. Existem motores mais leves, porém são motores mais fracos. Existem motores mais fortes, porém são motores mais pesados. O Monster é o que mais fica ali dentro desse equilíbrio e isso é uma vantagem imensa. O quarto ponto positivo é que é um motor extremamente econômico. Obviamente tudo vai depender de qual é o cenário em que ele vai estar inserido, vai depender muito do peso de piloto, configuração de asa, vai depender também muito da condição meteorológica, mas um motor bem regulado ele vai estar fazendo em sua média de 4 litros por hora. Tem motores que fazem até um pouco menos, tem motores que fazem um pouco mais. Tudo isso vai depender muito de qual é a configuração, de qual é o cenário em que ele vai estar inserido. O quinto ponto positivo é um motor que tem bastante liquidez no mercado, ou seja, no momento em que você precisar vender esse motor, você consegue vender com muita facilidade, por ser um motor bastante conhecido, um motor bastante voado, então todo mundo sabe das qualidades do motor e também sabe, obviamente, dos defeitos. Então você consegue vender com muito mais facilidade. O sexto ponto positivo é peças em abundâncias, ou seja, todos os motores importados, a gente precisa tomar muito cuidado quando você faz a aquisição deste motor, se você vai ter peça aqui nacional para reposição caso essa peça quebra. Caso ao contrário, você vai ficar à mercê aí do fornecedor lá do estrangeiro te mandar uma peça e isso pode demorar
2, 3, 4 meses, isso se a peça não ser extraviada. Então fica bastante atento sobre isso daí, a fazer a aquisição quando for um motor importado. E o Monster, obviamente, por ser um motor muito vendido, por ser um motor bastante conhecido, praticamente toda a escola de paramotor vende peças dele, então você não vai ficar sem voar por conta de peças do Monster. Agora, obviamente, como nem tudo são flores, então vamos lá para os seus pontos negativos, suas desvantagens do Monster. O primeiro ponto negativo dele, obviamente, é o seu preço. Por ser um motor europeu, obviamente, está sendo cotado em euros. Se você mora na Europa, vai ser um motor até barato, com 2 meses de serviço lá, com salário mínimo de lá, você consegue comprar um motor. Ele está custando uma média de 2.500 euros. Porém, quando se trata aqui do Brasil, se você for fazer a conversão da moeda, hoje no momento em que eu estou gravando o vídeo, para você comprar 1 euro, você precisa de um pouco mais de 6 reais. Ou seja, se você for fazer aí essa conta, multiplicar aí a quantidade de euros que você precisa para comprar o Monster, vezes o valor em real que você precisa para comprar 1 euro, mais aí uma média de 12%, que é a média em que a gente paga de imposto quando a gente faz a importação desse motor. Obviamente, se você tiver sorte de não ser taxado, você ganhou na Mega Sena. Agora, caso você tenha um azar, você vai ser taxado aí uma média de 12% quando você faz a importação desse motor. Então o motor ele fica custando aí um pouco mais do que 17 mil reais, por aí assim, podendo chegar até 18 em alguns momentos, dependendo muito da taxação, porque isso daí é até questão de sorte, o valor em que a gente é taxado. Depende muito, tá, do humor de quem está fazendo a taxação. Tá, lembrando que nesse cálculo eu estou falando apenas do motor, sem hélice, sem acelerador, sem nada, apenas do motor. Hélice, acelerador, grade, celeste, tudo isso daí entra em um outro cálculo. A gente está falando apenas do motor em específico, tá? Hoje aqui o assunto não é grade, nem celeste, nem nada, é somente motor limpo, sem hélice e sem acelerador. Então tudo que eu for falar aqui, valor de preço, vou estar falando apenas do motor, beleza? O segundo ponto negativo é que o Monster ele apresenta 2 problemas em 2 componentes. Um deles é um problema crônico que o Monster tem, que é de rachar o escapamento após as 50 horas de voo. É claro que desde quando a Vitorazzi fez o seu primeiro lançamento do Monster, de lá para cá, eles vêm a todo ano alterando seus projetos de escapamento para tentar solucionar esse problema. E no ano de 2020 eles lançaram então um novo modelo de escapamento que teoricamente para resolver esse problema de rachar o escapamento. E o outro componente que gera bastante problema também para os pilotos, não tanto quanto ao escapamento, mas a problema de partida também. O Monster ele sempre tem uma fama de quebrar a partida, obviamente não tanto quanto o próprio seu escapamento, mas tem esse problema. Eu não lembro se a Vitorazzi fez um lançamento agora de 2020, se eles lançaram um novo modelo de partida que eles também vêm alterando para tentar solucionar esses problemas. Assim como o escapamento, a partida também já tem uma alternativa no mercado, né? Então tem pessoas que fabricam essa partida, aliás, o Marcão, né, de Goiânia, ele fabrica uma partida que é muito melhor do que o original, e quando o piloto utiliza aquela partida ele não tem mais esses problemas de quebrar a partida. Então esses são os pontos negativos e positivos do Monster. Obviamente ele é um dos motores em que mais se aproximam de atender todas as exigências de um piloto. É claro que, exceto pelos 2 pontos negativos deles, um deles é um ponto muito fácil até de ser resolvido. Basta a fábrica apresentar uma solução para os 2 problemas em que ela tem, que é a quebra de escapamento e quebra de partida. Obviamente eu acho que o primeiro ponto negativo aí fica muito difícil a fábrica resolver, haja vista que não depende dela e sim mais uma questão de mercado, por se tratar de uma questão cambial. Obviamente, se a fábrica fosse entrar de resolver esse mérito, ficaria inviável dela produzir um motor, já vista que ela teria que baixar o preço ali do motor muito para equivaler ao real. Então, ou o nosso real aqui chegar a ter o mesmo valor que o euros, então vai se resolver esse problema. Até então, a gente tem essa grande barreira, que é a barreira financeira. E dando sequência aqui ao nosso vídeo, o segundo motor em que a gente vai falar aqui é ele, o Black Devil. O Black Devil é um motor de 175 cilindradas, ele dá mais ou menos 29 HP, ele está pesando aí pouco mais de 15 kg, algumas versões dele já chegaram a pesar 17 kg, mas hoje ele está pesando 15 kg. Vamos falar os pontos positivos e negativos desse motor.
O seu primeiro ponto positivo também é um motor bastante forte, apesar de ter um cabelinho a menos de potência do que o do Monster. O Monster ele tem mais aquela pegada de empuxo estático, de potência na hora que você precisa. O Black ele anda meio assim, mas não deixa de ser um motor muito forte, é um motor bastante forte também. O segundo ponto positivo é um motor que ele é muito robusto, portanto ele não tem um histórico de estar quebrando facilmente. Algumas pessoas relatam de algumas pessoas que tiveram problema com partida, mas não é bem comum isso. Obviamente ele é um motor que praticamente você não se vê ter tanto problema de quebrar comparado ao Monster, principalmente essa parte de escapamento. Ele é um motor muito robusto que praticamente não tem o problema de estar quebrando facilmente assim. O seu terceiro ponto positivo, ele é um motor também bastante econômico. Ele vai fazer aí uma média de seus 3,5 a 4 litros por hora. É a mesma questão do Monster, dependendo muito da configuração, depende muito da condição meteorológica, mas ele tem essa média de 3,5 a 4 litros por hora, a mesma coisa do Monster praticamente. O seu quarto ponto positivo é um motor que também tem bastante liquidez no mercado, ou seja, por ser um motor bastante conhecido, por ser um motor que muita gente voa com ele, teoricamente, se você for precisar vender, é um motor que seja mais fácil de ser vendido no mercado. O quinto e último ponto positivo, ele é um motor que tem bastante peça no mercado, ou seja, apesar de ser um motor importado, a gente tem, assim como o Monster, a gente tem bastante peças aqui no Brasil, por ser um motor muito comercializado. E então chegamos aos seus pontos negativos. O primeiro ponto negativo do Black é a sua questão do alto custo, ou seja, é o mesmo problema que o Monster tem. Por ser um motor importado, ele fica atrelado ali ao euro e ao dólar, portanto o seu valor é bem próximo ali do Monster. Dando sequência aos nossos motores de classificação de alta cilindrada, nós temos o último da lista, que é o Bolt. O Bolt ele é um motor de 210 cilindradas, ele é 26 HP, ele está pesando aí pouco mais que 15 kg. Algumas versões deles pesavam 16 kg, outras versões chegou a pesar aí pouco mais que 15 kg. Ele é fabricado pela Redfly, é um motor brasileiro, portanto seria um motor nacional. Agora vamos aos pontos positivos e negativos do Bolt. O Bolt, o primeiro ponto positivo é que é um motor que tem um custo-benefício bastante barato. Por ser um motor fabricado aqui no Brasil, então o seu preço está custando um pouco mais aí de que 10 a 11 mil reais somente o motor. E quando ele completa uma configuração oferecida pela Redfly, bem como o motor com grade, selete, hélice, acelerador, está custando esse conjunto completo pouco mais do que 16 mil reais. Ou seja, é um motor bem mais em conta do que o próprio motor importado. Ou seja, o motor importado você está pagando aí pouco mais do que 18 mil reais, mas lembra só, você está comprando apenas o motor limpo. Com 15 a 16 mil reais você vai estar comprando um motor já completo, pronto para voar aqui no Brasil. Então tem essa diferença de preço. O segundo ponto positivo do Bolt é que ele não tem um histórico de estar quebrando escapamento e tampouco partida. Já vista que recentemente algumas pessoas tiveram alguns problemas com partida, porém a Redfly, se não me engano, resolveu o problema lá que era a têmpera da mola e, se não me engano, esse problema foi resolvido. Mas quanto à questão de escapamento e alguns demais itens, dificilmente andam quebrando. Obviamente, por ser tratado de motores 2 tempos, vibram bastante, então sempre tem esse probleminha de estar querendo quebrar alguma coisa. O terceiro ponto positivo é que você tem o total contato direto com a fábrica, ou seja, caso você tenha algum problema com o motor durante ali a garantia, você consegue um contato direto com o fabricante para que você possa resolver algum possível problema que possa estar apresentando ali no motor. O quarto ponto positivo, aí já é até uma inovação da própria Redfly, que é a questão de um dispositivo que permite a leitura da saída dos gases do escapamento do motor. Isso ajuda bastante você fazer o ajuste fino do motor, a questão da mistura ar e combustível, para que evitar assim o motor possa vir a fundir por questão de sobreaquecimento. E então chegamos aos pontos negativos do Bolt. O primeiro ponto negativo do Bolt, aí é uma questão pessoal minha, eu não gosto muito da relação peso e potência, ou seja, apesar de ser um motor de 210 cilindradas, pesando apenas aí 15 a 16 kg, eu acho ainda que é um motor que precisa melhorar muito essa questão de peso e potência, haja vista que ele não tem um empuxo estático
tão bom quanto ao Monster e quanto ao Black. É aquele tempo de resposta em que você acelera, ele demora um pouquinho, ele tem um delay. Eu acho que isso daí é uma questão a tender a ser melhorada no Bolt, para que fique bem mais potente o motor, aliás, para que o motor tenha essa relação peso e potência com bem mais eficácia. Já o segundo ponto negativo do Bolt, ele é um motor que não é tão econômico assim. É um motor que bebe bastante gasolina, então ele faz aí uma média de seus 5 a 6 litros por hora. Obviamente que se você fazer um ajuste fino, se você está em uma outra região, dependendo muito da sua configuração, você consegue até chegar aí seus 4 litros, mas dificilmente alguém conseguiu chegar a isso com o Bolt. Normalmente ele fica ali na casa dos seus 6 litros por hora. E se você for um piloto até mais pesado ainda, né, um piloto ali de seus 110, 120 kg, ele vai consumir um pouquinho mais, porque daí ele já vai estar como se fosse um voo duplo, né, praticamente assim. Então é um motor que teoricamente consome bastante combustível. Então esses foram os pontos positivos e negativos de cada motor, de acordo com a classificação que a gente fez aqui. Nós classificamos motores de altas cilindradas e motores de baixas cilindradas. Obviamente que se você é um piloto mais pesado, você vai ver os pontos positivos desses motores de alta cilindrada. Se você é um piloto de baixa cilindrada, você vê os pontos negativos ou positivos dos motores de baixa cilindrada. Eu espero ter ajudado quanto a esses pontos positivos e negativos. Eu acho que vai ficar mais fácil de você tomar uma decisão quanto à escolha do seu equipamento. Eu, particularmente, eu gosto muito dos motores da classificação de altas cilindradas. Eu gosto muito do Monster, por ser um motor que tem um empuxo estático excelente, tem a melhor relação peso e potência, enfim, essa série de vantagens em que eu falei do motor. Porém, tá? Quando se trata de custo-benefício, é o que a gente mais procura, principalmente para quem está iniciando no esporte, procura gastar um pouquinho menos, não importando até carregar um pouquinho mais de peso na costa, ou não importa que o motor seja um pouco mais fraco. É uma boa opção você ter ali o nosso Bolt, que é um motor fabricado aqui no Brasil. Afinal de contas, somos brasileiros, né? Então devemos dar valor ao que é produzido aqui no Brasil. Por outro lado, se você está disposto a gastar um pouquinho mais para ter um produto um pouquinho melhor, tem uma relação peso e potência, aí você investe num motor. Eu particularmente gosto muito, como eu já disse, do Monster Plus. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado você. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você possa estar recebendo aí os demais conteúdos que a gente vai postar aqui, beleza? Valeu!